Em nome do Senhor Jesus, nós concordamos com a oração da tua filha, apresentamos a ti também, Senhor, a nossa gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos hoje no 37º dia deste propósito, e a graça do Senhor tem sido derramada de maneira abundante sobre as nossas vidas. O teu Espírito Santo tem nos agraciado com a sua presença, com o seu direcionamento, com o seu poder, Pai. E glorificamos a ti por isso. E hoje, Senhor, nós pedimos, ó Pai, como sempre clamamos a ti, que haja uma conexão direta com o Santo dos Santos, que haja grande derramar do teu poder, Pai, e tudo aquilo que o Senhor tem para entregar, Senhor Deus, às nossas vidas, que estamos nesta live, ao grupo, Senhor, aqueles que estarão ouvindo esta live, chegue até nós em nome do Senhor Jesus, sem qualquer ingerência ou interferência maligna. Colocamos esse canal de comunicação na sua presença e paralisamos todo ataque, toda interferência, ingerência satânica por vias ondas eletromagnéticas, frequências tecnológicas ou malignas espirituais. Em nome do Senhor Jesus, estamos escondidos no teu esconderijo, Pai. Em nome de Jesus, que os teus exércitos de anjos livremente se movam, ó Deus, sob o teu comando, a nosso favor, a favor de tudo que estamos orando, e também de forma especial, a glória do Senhor inunde a vida do teu filho, Bispo Agostinho, que vai nos trazer a meditação da tua palavra neste dia. Senhor, abrimos o nosso coração para que seja responsivo e abençoamos o nosso coração e todo o nosso ser para ser responsivo à tua santa palavra. Deus, também oramos para que todos sejamos revestidos da tua armadura, das armas espirituais da luz, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do teu Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós glorificamos, agradecemos pelo poder do sangue de Yeshua HaMashiach e nos cobrimos com este sangue. E estendemos essa cobertura, Senhor, aos nossos amados. E hoje, como a pastora Estela orou, meu Deus, como eu tenho visto isso, Senhor. Realmente a audição tem sido reivindicada por fones de ouvido. Como é sério, Pai, como é sério. E nós oramos, ó Pai, para que seja posto em liberdade como ela orou. Nós concordamos, nossos amados, e não somente aqueles que conhecemos, que são preciosos a nós, mas também oramos, Pai querido, por aqueles que verdadeiramente, às vezes, são viciados em fone. É o tempo todo, Pai, que o Senhor ponha em liberdade, que a verdade do Senhor prevaleça em mentes e corações, Senhor. Que a frequência do céu possa ser liberada através da igreja do Senhor e possa alcançar, Pai, as vidas. Às vezes nós oramos em línguas aqui e não temos nem noção do que o Senhor está fazendo. E, ó Deus, eu creio que revelações como essa e outras que têm vindo, pode ser, e até acredito que é, Pai, fruto Deus, da busca ao Senhor, Pai, do derramar do nosso coração, e também pode ser do período de oração em línguas, Pai. Continua, como a tua filha orou, Pai, continua, Senhor Deus, neste mês do ano 5784, Pai, a dar, como está nesse calendário, a dar visões, sonhos, revelações do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que este sangue cubra as nossas emoções, a nossa mente, o nosso coração, o nosso físico, as nossas finanças, ministério, tudo como foi orado, Senhor, nós concordamos com a proteção do sangue de Jesus sobre nós e os nossos amados e tudo que está ligado a nós, Pai. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Pai. Tenha liberdade. Usa o teu filho poderosamente. Usa o teu filho, Pai. Glorifica teu santo nome, meu Deus. Faz transbordar o que é seu através da vida dele. Assim nós oramos, abençoamos cada um aqui, Senhor, para receber do Senhor e aqueles que estarão também assistindo essa live depois, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bispo. Amém, amém. Concordamos com as orações, louvado seja Deus. Que o Senhor Deus abençoe a todos quantos estão no grupo e que um dia possam ouvir as orações, a palavra e assim ser abençoados, né? Em nome de Jesus.
nosso trabalho aqui é meditar no Salmo 141, né? E ver o que o Senhor tem para nós aqui através do salmista Davi. Não há uma segurança com relação ao momento da vida dele em que ele escreveu este salmo, mas ainda além disto também as versões escritas elas diferem e assim glória a Deus, eu fico contente porque a gente então tem que se dedicar ao que está escrito aqui e na revelação do Espírito Santo poder, né, extrair deste texto aquilo que certamente é importante para as nossas vidas. Então, Salmo 141, vamos para a leitura, diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo, será isso benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Então, glória a Deus. Normalmente, os salmos é oração ou louvor. Aqui nós temos uma em que o salmista clama ao Senhor. E ele não fez apenas uma oração, ele estava orando, né, constantemente e pedindo que o Senhor inclinasse seus ouvidos, né? E ele começa a querer chamar a atenção de Deus. Aqui no verso 2, ele diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. O incenso era uma resina aromática em que Deus tinha prazer, né? Passava o incenso, subia, e aquilo era agradável às narinas de Deus. E o sacrifício da tarde era algo que já estava determinado na palavra de Deus, que era um sacrifício que não era para separado, era constante. Então, tinha um sacrifício da manhã e da tarde. Este da tarde, semelhante ao da manhã, era um carneiro com farinha, né? E era 1 quilo de farinha de trigo, um carneirinho, 1 litro de azeite, 1 litro de vinho, e a farinha misturada com azeite, o carneiro assado. E este sacrifício fazia com que Deus se achegasse ao povo, viesse até a tenda. Esse sacrifício era oferecido na porta de entrada da tenda. E ali o Senhor descia e falava com Moisés e ficava ali
com o seu povo. Esse sacrifício era prestado às 3 horas da tarde, às 15 horas. Está em Êxodo 29, 41. Então, tanto o incenso quanto o sacrifício eram coisas que chamavam a presença de Deus, chamavam a atenção de Deus. E ele, né, estava nesse propósito, que ele queria chamar a atenção de Deus para a sua oração, né? Nós temos, com relação ao incenso, nós temos em Lucas 1, 9 e 10, eu vou ler uns, outros não. 1, 9 e 10, ele diz: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então, é só para saber que o povo estava ali. Isso aqui foi no momento em que, né, foi revelado ali aquele sacerdote, né, que ele ficou mudo em relação ao seu filho, né, que era João. Então, a questão é que ele estava ali e o povo estava junto com ele, lógico, fora, esperando, né, aquela oferta, então, sabendo que Deus se agradava e vinha com a sua presença. Então, aqui é a mesma coisa. Ele estava querendo chamar a atenção de Deus para a sua oração. Isto mostra o desejo dele de ter o que ele esperava de Deus, de receber de Deus o que ele esperava, que era o livramento. Então ele diz assim no verso 3: põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então, o que eu pude concluir aqui, e orando também, é que ele estava vivendo no meio de um povo iníquo, um povo que praticava o mal, e ele mesmo estava no meio deles, não praticando, mas ele convivia com esse povo. Então, era de extrema necessidade que as palavras que ele emitisse não o embaraçassem. Porque essa gente, a meu ver, era perigosa. Então, eu posso concluir que isto acontece muito nos meios ricos, né? A falsidade é muito grande e qualquer coisa que você diga pode ser levada para o teu próprio mal. Então, havia uma necessidade enorme de que ele não pronunciasse palavras sem pensar, sem que fosse direcionado, embora às vezes até pressionado para falar. Isso é algo que eu convivi com estas coisas. Então, às vezes, pressionado, te obrigando quase a falar, a dar sua opinião ou qualquer coisa assim. E esta era a situação do salmista. Ele fala: pelo amor de Deus, Senhor, guarda a minha boca, guarda os meus lábios, a fim de que eu não fale algo que vai me derrubar. Então, ponha ao Senhor uma guarda à minha boca, para a porta dos meus lábios. Guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para ocupar as coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Então, dá para ver que ele estava, novamente, envolvido com um povo que praticava o mal. E, na verdade, existia outro problema, que ele poderia ser enredado pelos convites, pelas festas
pelas comidas, pelas vestimentas, seja lá o que fosse, havia uma fragilidade nele. E isso aqui, irmãos, eu acho que é a grande... tem duas coisas aqui, né? A questão do abrir a boca e falar, e a questão da fragilidade em relação a desejar as delícias. Então, acho que as grandes mensagens deste salmo, porque existe uma fragilidade no ser humano a desejar as coisas boas. E o que eu, assim, tenho como algo que é digno que já foi motivo de oração aqui, a apóstola Mara orou indignada, e eu também fico realmente muito indignado com aqueles que são de Deus e fazem alianças com aqueles que praticam o mal, né, com o objetivo de receber, de ter recursos, de ganhar dinheiro, fama, seja lá o que for. Então, é aquela fraqueza que o ser humano tem de querer algo que, na verdade, não é necessário, mas que o ser humano quer porque vamos lhe dar uma projeção. E também a própria vida, né, de desfrutar de, sei lá, restaurantes, desfrutar de roupas, desfrutar das festas, ser convidado, não ser convidado, aquela coisa toda em que o ser humano tem em si aquela vaidade. E isto é muito perigoso. Nós temos até um salmo que o salmista fala para não... né, ele ficava aborrecido de ver o ímpio prosperar e ele com dificuldade. E aqui a situação, eu entendo que aqui o salmista estava vivendo no meio de um povo que praticava estas coisas. E o que ele queria era não se comprometer com os seus lábios para formar aliança que não é aliança com quem não pratica a justiça, né? Porque se ele fizesse isso, ele fazia parte, né, dos injustos. E ele lutou contra isso, e a luta dele era colocada em oração. Então vamos lá, mas o que isto serve para nós? Olha, amados, vivemos no mundo da iniquidade. Ele estava envolvendo com o povo, estava ali convivendo, assim como nós também convivemos com pessoas que têm no seu coração o mal. E, às vezes, tem projetos e tem condições de nos oferecer vantagens. Olha, eu tenho uma empresa e eu preciso fazer com que essa empresa ande, e eu estou num aperto, então tem um camarada aí que está me oferecendo algo muito bom mesmo, só que não é lícito. E aí, né, eu não posso fazer. E isso nós está cheio dessas coisas aqui no nosso mundo, né? E o que o salmista dizia era isto. Ele estava prestes estava sentindo uma fraqueza, ele estava sentindo uma sedução para fazer algo que era totalmente contrário à vontade de Deus. E por que ele sofria a sedução e não se envolvia e queria ter o livramento? Porque ele conhecia Deus e conhecia a sua palavra ou a sua vontade. Então, este salmo, ele também fala a mesma coisa
de que Tiago, o apóstolo Tiago, né, ele diz que, para que a gente ouça, né, pense direitinho e depois fale. Não te precipites com a tua língua, fala Eclesiastes. E aqui o Tiago, ele fala para ouvir, né? Então, este é um cuidado que, seja qual for a situação, seja no meio de ricos ou não, o mundo oferece coisas que, por causa da vaidade do homem, ele pode ser seduzido. E Davi orava ao Senhor e queria que a oração dele fosse ouvida por Deus, da mesma forma, né, semelhantemente ao incenso e ao sacrifício que chamavam a presença de Deus, que, na verdade, vamos dizer assim, tipo, Deus para um pouquinho e olha para mim, olha a minha situação, né? Então, não inclines o meu coração para o mal. Este está bem de acordo com o Pai Nosso, né? Livra-me do mal. Então, não inclines, nesta parte, bem em relação a não me induzas à tentação, né? Então, não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Então, você percebe que há uma fraqueza, na verdade, a palavra certa seria tentação. É bem como o Pai Nosso, não nos induzas à tentação. Porque se nós nos envolvermos com eles, seremos iguais a eles. E por que podemos afirmar isso? Não, Salmo 1, né? Para que a gente não se envolva, não gaste tempo, não se demore com os ímpios, mas medite na palavra de dia e de noite. Então, a necessidade, amados, aqui, o cuidado é manter a nossa santidade. O cuidado era Davi querer se manter dentro dos padrões de santidade que o Senhor já tinha passado para ele. Ele sabia. E nós a mesma coisa. Nós vivemos num mundo corrupto, mas muito corrupto. Então, se você gastar tempo com aqueles que são do mundo, se você tiver a convivência com eles, precisa tomar muito cuidado e voltar rapidinho para a palavra de Deus, porque rapidinho a gente se corrompe. E esta era a situação de Davi. Há um momento que eles falam lá, eu não concordo, então eu entendo que era a vida que ele tinha com aqueles que eram como nós temos com o mal. Nós temos que nos relacionar, nós temos que conviver com as pessoas do mundo. Jesus disse isso. Eles estão no mundo, não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, a questão, eu gostaria de poder transmitir isto com mais clareza, é a questão da separação. Ficarmos separados, ficarmos envolvidos, como nós estamos aqui com este projeto da apóstola, projeto de Deus, conduzido pela apóstola. Estamos separados, nós temos tido os nossos momentos dedicados a Deus, dedicados a ouvir a palavra de Deus. É isto que Deus quer de nós, para que o nosso coração não se corrompa com as facilidades que o mundo dá. Porque as facilidades elas são sutis, elas parecem agradáveis, mas isso é passarinheiro. Não sei se vocês sabem o que é passarinheiro. É aquele que vai para o mato,
arma alçapões para que os passarinhos entrem, né, e assim sejam pegos. Então, o ser humano ele tem essa fraqueza. Não está aqui este salmo à toa. Existe essa fraqueza. A pessoa quer progredir, quer ter o seu, vamos dizer assim, usufruir de um bom carro, etc. Ter uma boa casa. Não tem nada de errado nisso. O problema é como você vai adquirir isso. Né? Não tem dificuldade alguma e não é errado você desejar ter uma casa agradável, ter um carro bom. Amém. Agora, como que isto vai ser conquistado? Quais vão ser os meios? Né? Vou precisar me vender? Vou precisar dizer, Senhor, o Senhor entende, né? Então eu vou fazer isso, mas o Senhor entende, né? Então, neste o Senhor entende, é o que eu vi a apóstola indignada, e eu também, de homens de Deus, pastores, pelo menos parecia, e tendo alianças com, vocês sabem já com quem. E aí nós estamos na situação que estamos. Por causa do quê? Ofertas para viver deleites. Tiago também fala disso. Não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para vossos deleites. Ou seja, para satisfação da nossa carne. Para festas, para comidaças, para aquelas coisas todas. Né? Convida esse, convida aquele, e o pobre passa necessidade. Então, o fato é que nós, ontem não, hoje, a gente teve algumas oportunidades grandes ontem, e essa madrugada inteira de exercer a fé, muitas lutas. E aqui, de madrugada, eu estava desejando ardentemente que o conselho de Deus, né, formatasse por completo o nosso coração. Que como a terra seca absorve a água e produz o fruto, que o meu coração também recebesse do nosso Deus a sua palavra e absorvesse-a toda, revelada pelo Espírito Santo. São conselhos, vieram da boca do Pai, são conselhos maravilhosos. E quem, amados, como escrito está aqui, que praticam a iniquidade e não coma eu das suas delícias. Ou seja, não faça eu as alianças, coma com eles, mas as delícias envolvem prostituição, envolve drogas, envolve carros, envolve facilidades. Não me envolva eu com isso. Então, uma das coisas que é característica nossa, às vezes até exagerada, é não se envolver com, vamos por, tem tal igreja, não sei o que, tal. Eu tenho muita dificuldade em dar abertura, porque eu não conheço. Né? Eu não consigo deixar aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus estar a ouvir algo que ou de alguém que possa despertar um caminho errado. Então, tem essa separação, esse cuidado, é resultado de situações difíceis, né? Porque quando alguém que não tem o coração todo envolvido com Deus e vem com vontades particulares, ele causa as divisões. Então, a gente sofre dificuldades para manter o povo. Então, eu tive uma dificuldade grande
com um pastor que nunca eu vou deixar de amá-lo, de respeitá-lo, porque começamos a nossa igreja com ele. Mas porque apareceu um homem que deu bastante atenção para ele, etc., e produziu uma divisão. E ele se foi embora. Hoje nós, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de, no sepultamento da sua esposa, voltar a abraçá-lo, chorar. Mas o estrago estava feito por alguém que não tem o seu coração em Deus. Então, ele diz, não me deixa comer das suas delícias. São facilidades. Me vem ao coração agora a questão de o reino de Deus é tomado à força, por esforço. Não é fácil. Então, aquilo que parece, tudo aquela coisa que fica muito fácil, mas eu já recuo com os meus pés. Alguma coisa errada está, porque é muito fácil. Então, aqui o salmista diz, não me deixa enlaçar com estes, não me deixa comer, né? Tipo, não me deixa participar das suas ideias, não me deixa participar dos seus planos, das suas iniquidades, das suas coisas sorrateiras. Por favor, Senhor, me livre. Mas ele estava no meio. Ele estava convivendo, não é no meio, é convivendo com estes. E ele clamou ao Senhor para que o Senhor livrasse disso. A situação dele era tão... Isto é tudo a minha interpretação, mas não posso afirmar, mas é o que o Salmo me transmite. A situação, e eu vivi isso também, a situação da cabeça dele já estava tão, vamos dizer, conturbada, que neste versículo 5, ele diz, fira-me o justo, será isso benignidade. Repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades dele. Então, quando a cabeça da gente envolvido com esse tipo de pessoas começa a ficar confusa, a gente tem a palavra de Deus e tem a convivência com eles, chega um momento que fica confuso. Em que sentido? No sentido, o que é certo, o que é errado. É errado isso? Todo mundo faz. Esse é o problema, o todo mundo faz. Não é bem assim. Então, essas coisas são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. E era tão atordoante que ele falou assim, venha o justo e me dê uma repreensão, mas tão forte, que seja como uma pancada em mim, fira-me, para que eu acorde, né? Para que eu seja restabelecido ao juízo. Então, fira-me o justo, será isso uma benignidade. Ou seja, Deus manda alguém que, neste momento de fragilidade meu, me dê uma palavra que seja como um soco no estômago, e isso eu não vou achar ruim disso. Eu vou amar isso, eu vou receber isto como uma unção. Porque eu vou voltar com o meu juízo para aquilo que deve, né? Para o caminho do Senhor, né? Porque eu continuarei orando. Então, nós já dissemos que não era apenas uma oração, ele estava num processo, estava buscando isso. E, novamente, nós vamos reconhecer aqui que estava se tratando de pessoas corruptas, porque aqui, além das iniquidades que fala dos praticam a iniquidade, neste versículo 6, ele diz, quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras
pois são agradáveis. Os seus juízes, as interpretações são as mais diversas, eu vou lhe dar a minha. São pessoas que estão em autoridade e que são autoridades iníquas, ou seja, são aqueles que fazem o que é errado e estão se dando bem em fazer o que é errado. Mas o salmista, sabendo a palavra de Deus, ele falou assim: deixa que um dia eles vão ser tirados ou dos seus cargos, ou vão ser mortos, ou vão... A sua segurança, porque aqui ele fala de rocha, rocha é quando você está num lugar firme. Então, aparentemente, parece que essas pessoas estão num lugar que são inatingíveis, estão tão seguros, estão tão armados, que não tem como ser atingidas. Mas, conhecendo o nosso Deus, podemos esperar com tranquilidade que a derrota deles virá. Então, sejam eles arremessados, ou seja, levem eles um tombo enorme, ou sejam eles, de fato, lançados num lugar de rochas, da rocha e caírem em outras, se arrebentarem, seja lá qual for o motivo. O fato é que eles vão cair do seu pedestal, vão cair da sua rocha. Eles vão cair. Então, se você pensar isto e pensar no governo de hoje, se aquieta. Eles vão cair. Isso não falha, né? Então, eles governam, esses juízes são pessoas que comandam, né? Como eu disse, são líderes, são comandantes, e estão todos mancomunados. Então, eles estão participando do mesmo esquema. Mas, o salmista diz, quando eles forem arremessados, quando eles forem jogados, aí vão prestar atenção nas minhas palavras, como eu estava certo. E aí o povo vai me dar atenção, né? Então, no momento em que eles estão lá em cima da rocha, no momento em que eles estão firmes, no momento em que eles estão ganhando, usufruindo, fazendo festas, gastando tal, parece que ele está falando, né? O salmo não é de hoje, não, mas ele está falando do dia de hoje. Estão lá fazendo festas, comemorando, andando de avião para cima e para baixo e tal. Um dia, aqui diz, quando os seus juízes, quando eles forem arremessados, jogados fora, tirados de lá, ouvirão as minhas palavras, pois elas são agradáveis. Glória a Deus. Quando estes injustos, estes líderes, estes governadores, e aí, se você quiser fazer trazer à mente, vou trazer à mente um episódio registrado na palavra de Deus, por exemplo, Daniel, né? Daniel era governador, mas tinha um monte de outros governadores, e Daniel andava nos caminhos do Senhor, o rei se agradava disso, né? Mas os outros armaram para ele porque ele era justo. Então, vamos dizer assim, a maioria é corrupta, irmãos. A maioria não é confiável. Então, se você convive no meio de uma série de pessoas que não são confiáveis, peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria nas palavras. Cuidado com o que você vai falar, para que você não se enrede, para que você não passe vergonha, porque o inimigo não vai perder a oportunidade, né? Agora, quando estes reinam, muitos morrem e sofrem. Então, este versículo 7 diz assim, como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Ou seja, o injusto governando, muitos morrem. E a situação aqui era
que quando se lavra a terra, né, os ossos estão na terra. Quando o arado entra, né, que ele revolve a terra, ele pega a que está embaixo, joga para cima, e a que estava em cima fica para baixo. Aí então aparecem os ossos daqueles que morreram por causa da injustiça daqueles que governam, daqueles iníquos que tramam planos contra os justos. Então, a dor dele era ver, olha, tem tanta gente que morreu como resultado destes juízes que eu preciso clamar. Ele clamava ao Senhor. Agora, a única forma de você continuar vivo diante de uma situação dessas, além de você tomar muito cuidado com as palavras, porque aqui as palavras, irmãos, não é apenas uma coisinha qualquer, é mentir, é arrumar desculpas, é falar contra um fulano, contra cicrano. Isto aqui não pode, no povo de Deus não pode. O povo de Deus tem que se separar disso. Falou, vai arcar com a responsabilidade. Antes que a palavra saia da sua boca, você pensa, porque depois que saiu, você é escravo dela. Antes você é livre. Você não se comprometa com nada que você tem dúvida. Não abre a sua boca para, né, para estar de bem com aquele que está na sua frente. Então, esse cuidado não é apenas mentir, roubar, enganar, mas também é favorecer este e aquele, é usar disso como esperteza para você mesmo levar vantagem, não se enredar. Então, segura a palavra. Ouve primeiro. Nem Deus quer ouvir a pessoa falar algo que não vai cumprir. Está lá em Eclesiastes, né? Você entrar na presença do Senhor, né, não vai soltando um monte de palavras sem que você tenha condição de cumprir ou ser verdade aquilo que você está falando. Então, a gente vê muito o povo de Deus errar nisso, né? Às vezes, naquele desejo de fazer uma oração bonita, fala coisas que depois não cumpriria. E aqui é a mesma coisa, se for falar coisas e dizer isto para um e aquilo para o outro, e querer ficar de bem com os dois, não vai demorar muito, os dois vão se encontrar e vão saber o que você falou de um e do outro. Então, a forma de se manter livre, segura a língua e oração. Então, ele estava orando, no verso 8, disse, mas os meus olhos te contemplam, ou te veem. Ó Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Quer dizer, livra-me de eu ser pego e morto. A alma significa vida, a própria vida, né? E dado que está, vamos dizer assim, num terreno movediço, verso 9 diz, guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Então você pensa no mundo em que nós vivemos, a maldade que existe. Às vezes você, de coração aberto, vai confiar uma coisa a uma pessoa que você não conhece. Ou, falar o que não devia. Vão pegar isso e vão usar contra a sua vida, porque você está no meio de pessoas que praticam mal. O ganha-pão deles é se apropriar de informações. Então, você tem alguma particularidade, alguma dificuldade, e aí você compartilha com uma pessoa. Com crente eu não compartilho, na minha igreja não, porque não sei o que lá. Mas aí até o ímpio eu posso falar misericórdia.
Você acabou de se enredar feio, né? Então, são laços. Então, aí é que a gente precisa se guardar, né? Então, seja lá com quem for, você vai ouvir uma história. Isso, eu sou escaldado com isso, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Vem uma pessoa, ela te conta uma história tão bem contada, que você logo inclina o coração para ela e já se derrete em vontade de ajudá-la. Mas ela falou contra uma outra pessoa que não está ali. Isso já é crueldade. E você não ouviu a história do outro, só dela. Não faça isso. Quer dizer, você ouve uma história, se compadece logo e vai dando palavras? Não. Você ouve e vai ouvir a outra parte. E aí, só confrontando é que vai sair a verdade. Cada um tem o seu modo de olhar as coisas. Então, ouça e depois fale. Ouça, medite, ore. Não se embarace. Você vai passar vergonha. Então, este salmista, Davi, né? Na verdade, é o Espírito Santo usando ele. Ele vem nos dar estas orientações que depois se repetem no Novo Testamento, porque é a palavra de Deus. São orientações de vida, orientações de liberdade. Porque se isto não for obedecido, ele fala de laços, né? Aqui está escrito, guarda-me dos laços que me armaram. Então, a gente precisa ouvir e não falar. E ter toda a sabedoria. Está ouvindo? Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Não me deixa embaraçar. E na resposta que for dar, o cristão, ele tem... Bem, principalmente o cristão que passou por humilhações, quando ele ouve uma história triste, ele se inflama todo. Falta de sabedoria. Porque não dá para ser assim. Você não sabe quem está conversando com você. Quer dizer, se você sabe, já vai saber se é verdade ou não. Mas se você não sabe, não abre a boca, não conta a sua história, não diga nada que possa te embaraçar, né? Então, ele no fim fala, olha, esses que me armaram os laços, Senhor, faz com que eles caiam neles mesmos, porque vão cair. Eles formam o passarinheiro, forma arapucas, passarinho cair, mas que eles caiam nessas arapucas. Como é que você não vai ficar preso? Como é que você não vai se envolver? Como é que você não vai errar? Novamente a palavra que responde. Não gaste tempo com eles, não olhe o que eles têm, não olhe a sua opulência, medita na minha palavra de dia e de noite e ora. Ora, para que nós sejamos livrados destas coisas. Então, é uma palavra de conselho, é uma palavra de conselho. Embora toda a nossa história, que, vamos dizer assim, nem há tempo, nem é o momento, passamos por situações que nos ensinaram, né? Eu não tinha experiência, não tinha... Bem, em relação ao que eu tenho hoje, não tinha mesmo, né? Então, fui embaraçado, fiz sociedade com quem não devia, né? E assim é. Então, só debaixo de oração. Como eu orei ao Senhor essa madrugada, que o meu coração receba, né, toda a sabedoria que o Senhor nosso Deus, que é nosso Pai, transmite aos seus filhos,
para que eles vivam uma vida simples, mas sempre convivendo com a sua palavra, porque senão, se olharmos para o lado e formos ver as facilidades que nos podem podem chegar até nós e cair nessas facilidades, é triste. Então o Senhor, ele vem, olha, não faça isso, toma cuidado, não se embarace, não dê a sua palavra, não conta a sua vida a quem não deve contar, porque senão você vai cair na vergonha. Então é necessário se preservar, né? Quando se trata de líderes da igreja que sejam merecedores da sua confiança, o Senhor mesmo diz, vai e fala, conversa, mas muita sabedoria para fazer isso. Do contrário, seja eu vou dizer de uma forma diferente. Não é seja no seu trabalho, seja... Não. Onde nós estivermos, nós estamos no mundo. E o mundo é de injustiças. Não espere justiça do mundo. Então, se firme na palavra, absorva a palavra o tempo todo, para que não seja enredado. Jesus comprou para nós a liberdade. Não a entreguemos ao inimigo por preço de lentilha. E, infelizmente, muitos entregam, e aí as consequências são de prisão, de vergonha, acabam sendo pisados como o sal que não tem sabor, né? Então, que isto não aconteça conosco, que você receba esta palavra e que Deus use a apóstola aí para corrigir qualquer coisa, ou trazer, né, algo que ela sempre tem de sabedoria para nós, tá bom? Fiquem com Deus, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Hoje, a minha esposa não levou os meninos na escola, por causa da fé que nós tivemos que exercer à noite, não dá nem para ir para a escola. João Pedro vomitou, tossiu e tal. Então, são 8h08, por isso que eu estou aqui. Glória a Deus, eu estou muito grata, né, pela palavra, glória a Deus, e que o Senhor esteja restaurando João Pedro, em nome de Jesus, também vocês, em nome de Jesus Cristo, amados, um verdadeiro banquete de Deus, né? Banquete, que ensino poderoso, que palavra revelada. Aqui todas as minhas anotações aqui, anotei bastante coisa, estou impactada, profundamente agradecida a Deus por esta revelação preciosa, profunda, né? Palavra de conselho, como Deus foi gracioso, está sendo gracioso conosco, em nos trazer uma palavra sábia, uma palavra de exortação, de conselho, de alerta, de ensino, né? Com base aí na experiência de Davi. Gente, a palavra realmente ela é tremenda, ela é atual, ela é para os nossos dias, é para esse momento. Parece que Davi, quando escreveu, estava vivendo a realidade nossa aqui no Brasil. Meu Deus, que forte! Realmente recebemos de Deus. Interessante que esse salmo, quando eu li, eu falei, meu Deus, esse salmo está aqui, falei, não, é o bispo. Mas eu não entendia a profundidade do que Deus, né, poderia trazer para os nossos corações. Então, agradeçamos a Deus. Eu estou impactada, né, realmente, eu só quero fazer uma para orar, para agradecer. Eu gostaria que depois a missionária Meire, a Irene e quem mais assim estivesse ardendo o coração, porque eu também vou orar, porque essa palavra ministrou profundamente a minha vida. Enquanto o bispo falava, eu me imaginava como a gente, muitas vezes, amados, pela falta de prudência, de vigilância, né? Podemos sim ser impulsivos. Eu passei por situações assim, de se compadecer, de se comprometer, né? Então, é muito forte.
E uma das coisas que eu peguei forte foi uma palavra na madrugada que Deus me deu. Eu estou impactada, orando por um propósito, e Deus deu essa palavra de Provérbio 19, que tem a ver com tudo que foi ministrado, que diz: quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Gente, tudo que nós ouvimos aqui hoje é o favor de Deus, é a graça de Deus, é o cuidado de Deus com as nossas vidas. Você olhando esse salmo aqui, fala, eu estou sendo sincera, foi muito, foi além, foi. Na verdade, de verdade, eu falava, meu Deus, esse salmo é desafiador. É desafiador, porque a gente vê aqui o clamor de Davi, a súplica de Davi, né? Ele ora para que seja preservado no meio da tentação. E eu vejo que essa é a condição que nós, filhos de Deus, vivemos todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos estar atentos e vigilantes, como foi ministrada essa palavra. Então, essa palavra de conselho é um alerta, é uma exortação para que exercitemos o nosso coração buscando a sabedoria de Deus. E aqui é profundo, porque quem ama a sabedoria ama a si mesmo. Ou seja, escolher o que foi, obedecer tudo que nos foi passado esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, o que trouxe do sacrifício da tarde, o incenso, o conhecimento, a graça de Deus, o que é hoje, o que seria na minha vida, na sua vida, o sacrifício da tarde, a oferenda de incenso. Então, podemos ter um entendimento, a nossa adoração, como temos dito aqui, os nossos sacrifícios de louvores, sabe? O negar-se a si mesmo, o se negar a se ajuntar ali, como foi dito no início, a citação do Salmo 1, que foi a pastora Estela que trouxe, né? Então, assim, o incenso, a adoração, o incenso, uma vida de mortificação da carne, o incenso, porque a adoração é mais do que cantar, é um estilo de vida. Deus nos chama para oferecer incenso, que é a disposição do coração de obedecer, a disposição do coração de mortificar a natureza ardilosa, carnal, incitada pelos desejos e concupiscências da carne. Então, esse incenso ele é oferecido pela nossa vida, por não nos deixar seduzir, né? Não nos deixar seduzir pelas propostas e delícias da vida, que seria o quê? Como o bispo falou, a sedução. E eu coloquei aqui, né? Havia uma fragilidade em relação a desejar as delícias. E isso, amados, eu sempre digo, e guarde isso no seu coração, canta lá, a derrota de um guerreiro, o fracasso e a queda de um adorador está e Davi sabia disso, está em ignorar a sua fragilidade. Então, como foi dito aqui, não é errado esperar de Deus prosperidade. Não é errado porque ele promete na palavra. Em Cristo ele nos fez herdeiro e co-herdeiro com Jesus de todas as coisas. Agora o bispo falou, como é que vou conquistar isso? Como é que eu vou adquirir isso? Esperando em Deus, através de um procedimento e de uma conduta, de um bom senso em realmente buscar de forma honesta ali, né, no meu esforço, na graça que Deus me dá de produzir riquezas, como diz Deuteronômio 8,18, que diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força, que te dá poder para adquirir riquezas? Ou eu simplesmente ignoro que é Deus que me dá sabedoria, habilidade, capacitação, e vou pelo caminho mais fácil, e vou pelo caminho da sedução? Então, esse oferecer incenso é também oferecer esse sacrifício da tarde. Interessante, né? Que a tarde, às 3 horas, a hora nona na Bíblia, a hora que Jesus morreu. Então, isso, amados, é a hora do sacrifício. É a hora, entendeu? Que nós precisamos morrer
para aquilo que vem querer nos tirar do propósito de Deus. É ali onde nós consumamos ali, Senhor, eu estou aqui, ó, me entregando, eu estou aqui dizendo que é tentadora essa proposta do inimigo. Olha, eu estou dizendo aqui que eu estou colocando a minha vulnerabilidade. Davi sabia disso. Então, amados, essa palavra é poderosíssima. E como adoradores do Senhor, não vamos ignorar a nossa área de fragilidade. Não vamos ignorar a nossa vulnerabilidade diante de um mundo que caminha na contramão dos princípios de Deus, que oferece manjares. Então, queridos, ter esse entendimento. E Davi nos ensina que não ignore a sua vulnerabilidade. E o bispo falou, o mundo oferece coisas, devido à vaidade do homem, ele pode ser seduzido. E é isso, querido. Davi reconhecia a sua natureza humana, a sua fraqueza humana, e não é diferente conosco. Então, cada um de nós tem uma área de vulnerabilidade. Sabe, aquela área, muitas vezes, em que você quer autoafirmar o seu valor. O inimigo vai vir aí. E aí vai vir com uma proposta para você ter o quê? Reconhecimento entre os homens. Só que é uma proposta ardilosa e vai aí enredar você, vai aprisionar você. Então, eu gostei, eu fiquei profundamente feliz e eu transcrevi aqui uma frase. Amados, eu quero isso para a minha vida. Eu quero. O quê, pai? O quê, apóstola Mara? O conselho de Deus formatasse por completo o meu coração. Jesus, só essa frase é impacto para as nossas vidas. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a formatação de Deus, que coisa preciosa. Vamos buscar esta sabedoria que, olha, quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Eu preciso dessa formatação. Você precisa, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. O conselho, ou seja, a sabedoria que vem de Deus, ela é pura. Ai, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, para que possamos nos manter livres. Então, aí, olha, a nossa boca, saia da nossa boca palavras que tragam graça àqueles que ouvem. Ouvir, não ser impossível não falar. Então, assim, eu quero agradecer a Deus, não quero me delongar aqui, porque já disse tudo o que era preciso. Eu só fiquei assim muito, digamos assim, alegre, empolgada no meu coração com esta palavra. Fiz várias anotações aqui, que o nosso coração receba dessa sabedoria, amém, amados? Que o nosso coração receba, porque, como diz, é amar a si mesmo, né? E acolher essa palavra tremenda, que é acalentar o entendimento, aquele que acalenta o entendimento. Então, eu recebo sabedoria e eu acalento o entendimento e, com isso, eu prospero. Eu vejo que é receber tudo que nos foi passado aqui nesta manhã maravilhosa. Que banquete, meu Deus, que coisa linda, que algo precioso da presença de Deus. Então, que o nosso coração receba. Olha como tudo a ver, né? Como é que Deus é lindo. O Espírito Santo me traz essa palavra na madrugada, está ministrando. Gente, é muita conexão de Deus nas nossas vidas, né? Lamentamos aí o ocorrido com os bebês, com as crianças. Não são mais bebês, né? Mas para a avó ainda é. Então, assim, com as crianças, né? Em nome de Jesus, o Senhor restaura o João Pedro, renova as forças do bispo, da minha filha Fran, mas somos profundamente agradecidos, irmão. Vem direto do trono, do céu, para os nossos corações. Então, para que o nosso coração seja formatado, recebamos sabedoria, né, que vem dos conselhos de Deus, para viver uma vida simples, em conformidade com a palavra do Senhor. E eu entendo que essa simplicidade é realmente oferecer esse sacrifício da tarde, sabe? É realmente a mortificação para tudo aquilo que queira nos seduzir e tirar da presença de Deus, e sermos sábios no falar, né? Prontos para ouvir, tardios para falar, e verdadeiramente ter uma vida de adorador, oferecendo esse incenso, reconhecendo as nossas fragilidades na presença de Deus.
Então, eu quero orar, eu quero agradecer. Missionária Meire, por favor, vai orar em seguida. A Irene, vamos orar pela palavra, amém, amados? Por essa palavra, entronizada em nossos corações, selada com o sangue de Jesus, que ela possa dar frutos na minha vida e na sua vida. E muita gratidão a Deus pela vida do Bispo Agostinho, por se deixar usar, por se abrir tanto para o mover do Espírito, de maneira que ele pudesse trazer esse banquete para nós nesta manhã. Pai querido, muito obrigado. Senhor, eu não consigo, verdadeiramente, a minha alegria é tão profunda do meu coração, porque são riquezas espirituais que o Senhor nos concede, Pai, é teu favor, é tua bondade. Deus, nós temos sido tão profundamente ministrados por ti, onde tivemos uma palavra impactante, meu Deus, gloriosamente desafiadora, tremenda, vindo da parte do Senhor, que avivou nossas almas. E hoje, Senhor, que banquete, que preciosidade, que riqueza o Senhor nos entrega. Muito obrigada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, continua abençoando o teu filho, continua usando ele, Pai, como esse instrumento gracioso, Pai, que traz da parte do Senhor a palavra viva, a palavra cristalina, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que ensina, a palavra que traz em nós, ó Pai, que opera, melhor dizendo, opera em nós esta formatação que ele pediu ao Senhor, Pai. O conselho, a sabedoria que proporciona a formatação plena do nosso coração. Deus, eu quero isso para a minha vida, Deus. Eu quero isso para a minha vida. Eu anseio, eu desejo para cada um aqui deste grupo, Pai, que vai estar ouvindo depois, eu não sei quando esta live. Oh, Deus, é avivamento. Eu não sei se os teus filhos, mas eu falava com meu filho Joshua, filho, a tua tia está vivendo avivamento. Hoje, vendo aqui o bispo, Pai, isso é avivamento. E nós estamos sendo impactados com esta unção, com este poder, com esta liberação do céu que tem avivado as nossas vidas. Oh, aleluia, Senhor. E sabemos que tu tens um propósito e nós viveremos ele plenamente e te agradecemos por isso em nome de Yeshua. Missionária Meire, depois a diaconisa Irene, por favor, e quem mais quiser orar. Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Bispo Agostinho, Senhor. Ah, Senhor, uma palavra branda, Senhor. Meu Deus, uma palavra assim de pai para filho, Pai. Como que o Senhor usou fortemente, Senhor, a vida do pastor Agostinho para trazer essa palavra para nossas vidas, Senhor. Uma palavra de alerta, igual um filho, Pai, aconselha, igual um pai aconselha um filho, Pai. Deus, obrigado pela palavra, Senhor, que falou sobre proteção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que falou, Senhor, que nós temos que ter uma linguagem pura, Senhor. Uma linguagem, Senhor, para que nós mesmos vamos ser abençoados por frear os nossos lábios, Senhor. Foi isso que foi passado. Eu vigio no que falo, eu ouço e vigio, e eu que vou ser abençoada, Pai. Ore, cantuí, decanta, labassurian, decanta, labassaia. Deus, eu quero te agradecer, porque nós sabemos, Pai, que somos restaurados, que nascemos em Cristo, mas não somos perfeitos, Pai. E para isso, Senhor, que esta palavra também vem nos lembrar que precisamos estar atentos, Senhor, estar em oração o tempo todo, às tentações, porque o Senhor não vai nos separar do mundo. Nós estamos no mundo, nós temos que aprender a viver com as pessoas que estão no mundo. E esse mundo, Senhor, que eu acredito também que a revelação aqui que Davi estava era com pessoas que eu acredito que devia estar servindo a Deus, como também o bispo Agostinho falou aqui em algumas citações de pessoas. Então, meu Pai, temos que estar atentos, temos que estar com os ouvidos abertos, Pai, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, como diz a tua palavra em Tiago 3:2, aquele
que pode refrear a sua língua, é um homem perfeito, e ele é capaz de refrear o seu corpo todo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos, Pai, com essa palavra poderosa, refrear a nossa língua, Senhor, em todas as situações, porque a justiça e o juízo vêm do Senhor, é o Senhor que nos justifica perante os homens, perante os nossos agressores, perante aqueles, Pai, que se levantam contra as nossas vidas, Pai. Eu quero te louvar e te agradecer, Pai, que realmente os nossos corações, o meu coração, eu oro por mim, ele seja moldado, formatado para o louvor da tua glória. Para, Senhor, eu dizer todas as manhãs, Senhor, o que eu preciso é da tua presença, o que eu preciso é do teu amor. Me envolve, Senhor, de uma forma, Senhor, que o pecado não me represente uma afronta, que eu não venha temer, mas que seja escondido e guardado, porque realmente, Senhor, as coisas desse mundo estão aí para quem quiser. Mas, Pai, nós, teus filhos, Pai, eu te peço nessa manhã, não só por mim, mas todos aqui do grupo, Pai, venham ser protegidos pela tua glória, venha ser protegido, Senhor, pela tua palavra, venha ser protegido, como foi orado, Senhor, pela armadura de Deus, e principalmente, Senhor, que possamos, Pai, buscar da tua armadura poderosa, que é a espada, que ela esteja afiada nas nossas vidas, Pai, para nos livrar de todo o mal. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diaconisa Irene. Amém. Senhor Deus, continuando na tua presença, Pai, quero sim, Deus, te louvar e te agradecer, Jesus, nesta manhã, porque a tua palavra diz, papai, que nossa oração, papai, chega como incenso suave e agradável às suas narinas, Pai. E que o nosso levantar das nossas mãos, Pai, possa ser para louvar e agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida do Bispo Agostinho, Pai, que trouxe essa palavra tão tremenda nesta manhã, Pai. Eu estou aqui, Senhor, com meu coração ardendo, Senhor, com medo até mesmo de expressar, Senhor, a minha oração diante de Ti. Pai, eu trago na minha vida, Senhor, esse versículo 3, Pai, na qual ele diz que põe, Senhor, freio, põe guarda, Senhor, na minha língua, na minha boca, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, no momento de ira, nós temos proferido palavras, Pai, que não agradam o Senhor. Então, eu tenho clamado, sim, Deus, por este versículo, nesses dias, Pai. Eu tenho pedido ao Senhor para que o Senhor venha frear a minha língua, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, eu quero xingar, eu quero falar, Deus, eu quero me expressar diante de tanta ira, de tanta raiva, Senhor, que muitas vezes a gente vê nas circunstâncias pelo qual nós estamos vivendo, Pai. Mas eu te peço, Senhor, nesta manhã, como esta palavra veio, Senhor, para nos purificar, Senhor. Eu creio que ela veio para lavar os nossos corações daquilo que não te pertence, daquilo que não é do teu agrado, Pai. Mas que o Senhor venha, Senhor, colocar em nossos corações, porque, Deus, a tua palavra diz que a nossa boca, ela expressa aquilo que o nosso coração está cheio. Então, primeiramente, Senhor, o Senhor limpa os nossos corações, para que nós possamos, sim, Deus, expressar palavras de gratidão, palavras, Senhor, de amor, que só o Senhor tem colocado em nossos corações. Oh, Pai, cada palavra, Pai, que tem sido direcionada, Pai, através dessa live, tem nos edificado, tem nos transformado, e tem, sim, Pai, trazido renovo dentro de nós, Pai. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa transformar esses odres, Pai, para que em odres novos, Pai, para que nós possamos receber mais e mais daquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Pai. E para que nós não venhamos reter tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós nesses dias, tem distribuído, Pai, com tanto amor aos nossos corações nesses dias.
Oh, Deus, que nós não venhamos reter essa alegria, esse amor, Pai, as palavras, Pai, que o Senhor tem trazido do trono do Senhor para as nossas vidas. Que nós não venhamos reter essa palavra somente para nós, Pai, mas que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, levar aqueles, Pai, que estão carentes da tua palavra, carentes, Pai, do teu amor. Então, nos ensina, Pai, nos molda, Senhor, segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Então, papai, nesta manhã eu quero, sim, com o coração agradecido, Pai, agradecer pela vida do teu filho que trouxe essa palavra maravilhosa, essa palavra, Pai, de impacto, essa palavra Pai, de exortação, Pai, para nossas vidas, para que nós possamos estar, Pai, vigilantes naquilo que nós falamos, Pai. Porque, Pai, o mundo jaz do maligno e as pessoas estão aí, Senhor, preparadas para pegar qualquer palavra que você diz para poder usar contra as nossas vidas, mas que o Senhor não permita, Pai, que o Senhor venha colocar esse guarda nas nossas bocas, Pai, vem guardar a nossa boca, Pai, para que nós não venhamos falar coisas que venham nos prejudicar. Oh, Pai, palavra de sabedoria, palavra de entendimento, palavra, Pai, de edificação, palavra, Senhor, que vem nos proteger, nos guardar, palavra que vem nos purificar, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida do teu filho, obrigada por esta manhã, obrigada por essa palavra, papai. Obrigada, Senhor, porque meu coração arde, meu coração está ardendo, Senhor, com essa palavra. Então, papai, mediante esta palavra, Pai, eu quero te louvar e quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, te louvo e te agradeço. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Jesus, por cada vida que aqui está, Pai, ouvindo essa palavra, por aqueles, Senhor, que irão ouvir. Em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Senhor, como foi orado, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, e que a obra do Teu Espírito, Senhor, alcance as nossas vidas, ó Deus, de forma completa, Pai. Essa palavra seja entronizada em nossos corações, Senhor, como foi colocado, Deus, e que possamos responder ao Senhor, Pai, com a sabedoria que vem do Senhor. Aleluia, amados. Glória a Deus. Me veio um cântico também muito antigo, porque eu não sei você, mas eu estou sentindo uma calmaria, uma serenidade, né? Uma coisa gostosa da parte de Deus nesta live. A missionária Mary orou e foi algo assim muito especial, né? De um pai falando com seus filhos, a maneira como a palavra foi ministrada com tanto amor. A gente sentiu muito amor de Deus, né? Muito cuidado de Deus por nós. E é um cântico aqui, vou ver se eu me lembro, eu quero adorar o Senhor com você, não sei se alguma vez você ouviu, será cântico da Bahia, né? Onde eu me converti. Glória a Deus, vamos adorar? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso no meu viver. Isto deva um amigo, e só por ele eu pude obter. Quem é? Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz por mim, pecador. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador.
só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso no meu viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Aleluia. Pai, te agradecemos. É possível viver esta vida eterna contigo na terra, porque Jesus pagou o preço. Somos gratos nesta manhã, porque Ele é a palavra viva, Ele é a expressão maior do teu amor para conosco, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Recebe, Pai, a nossa adoração, Pai, a nossa gratidão, em nome de Yeshua. Amém, amados? Glória a Deus. Então, se não temos mais ninguém com uma palavra aí, alguma revelação? Meire, André, glória a Deus. Meire, depois André, glória a Deus. Melhor, senhor André, porque o que eu tenho para falar é algo do projeto do Norte, e algo muito forte, viu, minha irmã? Foi com você. Misericórdia, precisamos orar. Amém, André? Amém. Bom dia a todos aí, né? Primeiro, eu quero dizer para vocês aqui, na hora desse louvor aqui, eu viajei há mais de 50 anos atrás, né? Eu mais o Bispo Augustinho somos quase da mesma idade. Ele é um pouquinho mais velho do que eu, por questão de meses, né? Mas naquela época, eu ainda era adolescente, a gente tinha ganhado um rádio. Meu pai tinha ganhado um rádio e minha mãe ficava com ele ligado o dia inteiro na rádio em Paracatu. E tinha justamente o horário que me chamava a atenção, que é o horário que o pastor ia falar, que ele ficava 1 hora falando. E todas as músicas, diversas que você cantou agora, ela tocava na rádio. Né? E aquilo me chamava muita atenção. Tanto que eu tive o encaminhamento para me converter, já com 17 anos eu não fui. Eu vim depois de casado, depois com mais de 30 anos, né? Mas aquele chamado eu tinha, eu ia na igreja evangélica e todas as músicas que tocavam lá, cantavam, eu decorei, tinha decorado todas, né? Que era coisa antiga. E o chamado de Jesus já tinha vindo lá atrás para mim. Tá? Eu deveria ter, hoje eu falo assim, eu deveria ter abraçado naquela época. Muito convite, muito frequentar a igreja. E quando eu me converti, foi aqui no Bandeirante, foi em 2003, 2004, eu não lembro mais quando foi. E antes de eu me converter, eu estava aí no núcleo da fé, era só, a coisa que eu mais gostava era o louvor. Acabava o louvor, eu saía fora da igreja. Mas tinha muitos amigos meus, né? Hoje eu não encontro ninguém, nenhum deles mais, aqueles antigos que eu tinha, né? Mas me veio bastante a lembrança dessa música há mais de 50 anos atrás. Deus me trouxe o coração, me trouxe alegria agora nesse momento. Eu estava com a câmera fechada por conta da sinusite, que ela atacou a noite toda. E eu estou aqui com o nariz todo entupido, querendo puxar a respiração e não consigo. Mas que Deus venha estar nesse dia abençoando todo mundo, principalmente o pastor, o bispo, pela palavra que eu ouvi. Não ouvi no início, mas eu ouvi quase todas, né? Me chamou muita atenção pela riqueza da palavra,
pela simplicidade que trouxe tudo, né? Eu acredito que o coração de Davi estava nele, nesse momento. Tá? Que Deus tenha a graça de abençoar a todos vocês agora, nesse momento. Amém. Glória a Deus, André, glória a Deus. Eu só gostaria de complementar que a travessia do deserto para a Terra Prometida, ela nos ensina lições tremendas, tremendas. E uma delas que se encaixa no texto de hoje é: o povo tinha desejo de entrar na Terra Prometida. Eles estavam com a promessa no coração, mas eles não tinham a fé necessária. Eles poderiam ter entrado, mas não entraram. E o que nós estamos trazendo? Estamos trazendo que muitas das vezes o cristão, por ouvir pregações de que vai vencer e tal, ele se empolga e acha que tudo vai acontecer muito rápido. E até pode acontecer, mas se houver fé. Né? Se houver fé. Então, normalmente, demora. Então, não apressemos nunca o tempo de Deus. Para a gente, como minha esposa falou na ministração dela, que eu tinha falado na igreja, de que se eu não souber, né, se eu não conhecer a dificuldade, eu não vou saber dar valor, né, àquilo que o Senhor vai me dar depois. Então, o povo precisava experimentar, ele precisava ser experimentado, né, a ver se ele iria ter a fé suficiente, para depois, quando ele botasse mão daquelas coisas da Terra Prometida, tivesse um coração grato, mas não pondo valor nas coisas, mas no que aprendeu no deserto. Então, por exemplo, vou falar de mim. Né? A nossa igreja ela tem aí, brincando, 25 anos. E não é grande. Ela não é... Já teve até muito mais membros do que tem hoje, mas a palavra do Senhor é clara: o ímpio não permanecerá na congregação do justo. E, às vezes, você, né, quer que a coisa aconteça e etc. Não é tempo. Demora, você é realmente treinado para que, quando o Senhor te der, é aquela coisa, quem é fiel no pouco, vai receber o muito. Mas esse fiel no pouco não é por pouco tempo, não. Esse fiel no pouco é por muito tempo. Até que, novamente digo, o coração esteja formatado para valorizar aquilo que o Senhor nos der depois, para que o orgulho não suba na cabeça. A história está ligada à mesma coisa da situação de Paulo, da sabedoria dele, etc., do espinho na carne, para que ele não ficasse soberbo, né? Porque ele tinha razões de sobra para se achar, né? Dado tudo que Deus revelou a ele e tal. Então, aquele espinho lembrava ele de quem ele era. E o tempo do deserto vai nos fazer lembrar, na hora da abundância, vai nos fazer lembrar, né, que foi Deus que toma cuidado. Não quero estender mais, mas Deus abençoe. Era algo que, quando nós estávamos orando em línguas, veio muito claro. E eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Glória a Deus, amém, Pai. Nós recebemos. Vamos encerrar aqui a live, a gravação, melhor dizendo, né? E abençoar todos que estarão ouvindo depois, em nome do Senhor Jesus. Que possam receber do Senhor na mesma proporção de unção que foi liberada aqui, em nome de Jesus. Amém?